Olá, pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre nos acompanham aqui nos temas que tenho tratado, obviamente de interesse cristão e sempre respeitando e sendo leal às Sagradas Escrituras, cuja pedra fundamental disso é o Cristo que se fez Jesus, que se fez história, nosso Senhor e Salvador. Amém? O amado de nossas almas. Queridos, o pastor, eu pedi a sugestão de temas aí pelo canal e me deram uma sugestão aqui que eu acatei de tratar com vocês aqui. O tema é Emmanuel Macron, a sugestão de que ele seja o personagem escatológico das Escrituras Sagradas, o Anticristo. A gente vai ver se isso é possível. E eu tive pesquisando na internet a ênfase, né, das pessoas em relação a essa sugestão, que está mais em evidência ali, e o que prevalece são esses critérios aqui para se chegar à conclusão se ele é o anticristo ou não, que são os cálculos numéricos que envolvem o nome dele, como também as transliterações em relação a isso, e o levantamento das características da personalidade, da conduta dele como homem, como político, como também as simbologias esotéricas que estão ali regadas dentro do palco político dele, e é uma coisa em evidência, com certeza, como todo político, principalmente, né, europeu. Bom, que são símbolos da Irmandade, do Iluminismo, da maçonaria, da Nova Ordem Mundial e etc, etc. E para nós isso não tem novidade nenhuma. Bom, essa prática que está muito aí na internet, ela se assimila, é muito parecida com aquilo que os primeiros pensadores sobre escatologia fizeram com Nero, o imperador de Roma, que tinha uma visão pretérita das profecias, e sugestionavam que cada letra do nome dele tinha um valor numérico que, transformando esses valores numéricos das letras do nome dele, Nero César obtinha o número 666. Essa prática foi feita lá, e inclusive foi sugestionado que ele já era o anticristo e as profecias já tinham se cumprido nele. Bom, é possível isso, pastores? Bom, se ele fosse o anticristo, faça o cálculo do tempo, de quanto tempo se passou. Se ele fosse o anticristo, Jesus já teria voltado, a igreja teria sido arrebatada. Então, equivocado a visão pretérita da coisa, né, que sugere o acontecimento passado, como também a questão idealista, poética, daquilo que está ali no livro sagrado, das profecias, da visão escatológica, ou seja, de que João tem inventado tudo aquilo lá. É tão contraditório quanto esta, né? De que tudo tenha sido criado para atingir um objetivo de dar à igreja uma esperança. Então, acreditar que as profecias já se cumpriram, Jesus teria voltado. Então, isso, obviamente, está descartado, certo? Então, a questão aqui é, qual o critério ou a maneira mais correta de se compreender assuntos de escatologia? Duas sugestões rápidas aqui para você, porque a gente sabe que eu sempre passo dos meus minutos. A primeira, a vista panorâmica, olhar sempre a história num contexto, porque o critério ensina que nós temos que levar em conta desde o primeiro século até a segunda vinda do Cristo e do arrebatamento da igreja, uma história que continua sem interrupções, que visa atingir o estado perfeito disso no que diz respeito à escatologia. Não importa o tema, anticristo, arrebatamento, segunda vinda de Cristo, a apostasia, etc, etc, etc. Né? O estado perfeito tem que ser atingido. E tudo tem que ser levado em conta numa visão ampla e panorâmica da coisa. E a outra sugestão que eu dou a vocês de maneiras convincentes de se compreender as Escrituras é a visão futurista também, que está muito agregada ao que eu estou falando, que se preocupa não só em interpretar os acontecimentos com uma vista cristã, como também conectar esses acontecimentos com a segunda vinda do Senhor, tá? Com a vinda do Cristo, com o arrebatamento da igreja, para evitar exatamente aquela doença de tornar o Apocalipse uma religião. E eu quero aproveitar para alertar aos senhores aqui que é o que está acontecendo, na verdade, no meio da internet aí. Estão sendo levantados grupos que acreditam que vão ser vingadores do anticristo, que vão impedir que a nova ordem se estabeleça, essa coisa toda que até alguns aí mostram insanidade, demonstram
insanidade e incapacidade mental. Tá? Então o Apocalipse não foi dado à igreja como revelação para gerar inconsequências, delírios, insanidade mental. O Apocalipse, a revelação que inicia em Cristo e é ampliada pelos apóstolos, principalmente por João, essa revelação tem um objetivo, uma seta, uma direção de fazer com que esses acontecimentos que estão amadurecendo, né, estão aparecendo, se cumprindo, tornem para a igreja, retornem e se transformem para a igreja com uma mensagem de esperança, de que todos aqueles que estejam dentro da igreja, que sejam salvos em Cristo, se preparem para a vinda do reino dele e do arrebatamento da igreja. A ênfase é essa. As profecias que se cumprem querem nos levar para lá, aonde a igreja vai se apresentar com Cristo, aonde ela vai se encontrar com Jesus no céu, nos ares, quando a trombeta tocar. Fora isso, não há nenhum propósito, nenhuma missão da igreja lutar contra esse poder maligno, ou até alguns aí que já se questionaram de ficar para a grande tribulação na missão de evangelizar Israel, os judeus. E isso é uma doideira, uma maluquice, porque isso não está proposto nas Escrituras, não é a missão da igreja e não é o propósito das revelações. Tá? Então, está aqui o meu apelo, se você quiser acatar, ótimo, se não, fica à vontade, mas só não diga amanhã que o livro de Apocalipse levou maluquice e doideira para dentro da tua casa, ou para a vida do seu filho, da sua filha, porque o propósito não é esse não. Bom, outra coisa importante agora, que agora eu vou começar a falar sobre o assunto, bom, anticristo, pastor. O que nós podemos falar? Emmanuel Macron é ou não é? Aqueles que estão em volta dele são, não são? Bom, então há dois conceitos bíblicos que eu vou trabalhar com vocês aqui rapidamente, que é anticristos e anticristo, tá? Essas duas expressões estão aí nas Escrituras, que demonstram mais uma oposição contra Cristo do que um movimento que tenta afirmar ser o Cristo, tá? Ok? Então, anticristos, que, segundo a 1 João 2, 18 ao 22, 1 João 4, 3, 2 João 7, anticristos que indica dentro da história humana, segundo o que João, na verdade, relatou, um caráter transitório de uma presente ordem mundial, levando o sentido de que a corrupção, a desolação, a iniquidade faz evoluir a maldade final corporificada de uma maneira sistemática até chegar à etapa final, que é a perfeição desse personagem. Então as Escrituras Sagradas, ela é a favor, traz a ideia de que aquilo que a Bíblia Sagrada chama de anticristo, personagem, indivíduo, tá? Esse homem que nós não sabemos dizer quem é, ok? Que antes que ele venha, antes que ele surja, antes que ele seja identificado, algo antes dele tem que se cumprir. Movimentos, etapas, propósitos relacionados a ele precisam evoluir. A ideia é que exista certas atitudes dele, temperamentos dele, características dele, do personagem anticristo, presente nos homens que governam essa terra, que estão no plano. 1 João 2,18 retrata isso. Então a maldade suprema, que é o anticristo, está dividida entre etapas, tempos, dinastias, governos, figuras, etc, etc, etc. Então, o anticristo, homem, caracteriza o final disso tudo, de épocas, de tempos, de figuras, de personagens, de homens que trabalharam no plano, tá? Ele representa o final disso, a etapa final disso, de uma maneira corporificada e organizada. Então a gente chega à conclusão daquilo que João introduziu, que o anticristo está emoldurado, presente em cada temperamento, em cada atitude, em cada plano, em cada desenvolvimento político daqueles que governaram. Aquela pirâmide que vocês veem ali, que é o símbolo maçônico do iluminismo, aquilo representa exatamente o que a gente pode entender aqui como dinastia, ou seja, de homens que foram acasalados, que foram biologicamente
traçados de um único sangue, de uma única família, de uma elite, de um poder, e que foram educados desde a meninice a desenvolver a tarefa que desenvolveram, a exercer o cargo que exerceram. Isso é uma minoria. Mas essa minoria sabe para onde o mundo está indo. E sabem que eles não são o anticristo, né? Nós temos sugestões de anticristo, não é só Nero, é Hitler e tantas outras figuras que passaram. Hitler, que eu tenho para mim, que é uma das visões mais modernas daquilo que vai ser o anticristo, um homem que quis implementar uma raça única no mundo, um governo mundial, etc, etc. Que ele quis, mas sabia que não era a hora, que foi um teste, um plano. Fica difícil a gente dizer realmente o que passa pela cabeça desses monstros. Mas ele não era o anticristo, como também outros que viveram antes dele também, que desenvolveram o mesmo biotipo maligno, também não eram. Então, as Sagradas Escrituras, ela já começa a dizer para nós o seguinte, olha, o propósito nosso aqui agora, igreja, não é identificar quem é o personagem anticristo, mas quem são os seus apoiadores. Quem são aqueles que trabalham por essa causa. Então há expressões bíblicas do tipo abominável desolação, expressão essa que o profeta Daniel usou, que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo também usou, um termo mais empregado, né? Em graus, em traçar graus e variedades de repugnância moral, espiritual, emocional, religiosa, nos homens, na sociedade, ou seja, a presença do anticristo naquilo que está sendo evoluído, formado, projetado, planejado, ok? Daniel que viu as 5 primeiras potências da nova ordem mundial, por onde passou essa dinastia, por onde passou essa ordem, Egito, Babilônia, Assíria, Medos e Persas, Roma que se destacou e se destaca nas profecias também, como sendo a escola, né, a mente brilhante de tudo isso que nós estamos falando, inclusive lá na Europa, da onde veio o iluminismo. Outra expressão, corrupção, que é a cosmovisão, um termo mais técnico, que retrata também e fala desse critério que eu estou usando com vocês aqui, que descreve a situação moral, espiritual do homem dos últimos dias, que decorre do pecado de Adão, né, e chega à extrema iniquidade, porque a extrema iniquidade já é um resultado, uma consequência da rejeição de Cristo, do Evangelho, e na medida que a sociedade rejeita o plano da redenção. Em Cristo ela se torna mais corrupta, ela se torna mais imoral, ela se torna mais descrente, mais incrédula, e é essa sociedade da qual nós estamos vendo essa revolução imoral acontecer, é essa pela qual o anticristo vai governar. Outra atenção, então a minha preocupação se volta como pastor em entender a que ponto, a que nível, a que grau a corrupção está chegando na sociedade. Não procurar saber quem é o anticristo, o objeto final, mas me focar exatamente naquilo que está acontecendo dentro da sociedade. Porque sem o povo ele não governa, sem o povo ele não pode exercer a sua autoridade. Outro termo também importante que as Escrituras sugestionam para traçar como critério de compreensão a visão histórica e futurista disso que nós estamos tratando aqui, que descreve, uma dúvida que talvez vocês tenham, o anticristo como um movimento paralelo à igreja, tá? E João fala que grande parte disso saiu do cristianismo. Um movimento que tenta minar os alicerces da confissão cristã, e isso de fato aconteceu desde Roma, né? E depois por movimentos modernos, posteriores, pós-modernos também, ok? E o cristianismo sendo usado como um veículo para tirar o povo do conhecimento verdadeiro de Cristo, ou seja, negando que ele veio em carne, ou seja, negando que ele é o Messias, que é isso que João, na verdade, está falando. Então, está confirmado pelas Escrituras que esse movimento está dentro da igreja há muitos anos, há muitas décadas, para não falar séculos, trabalhando exatamente para que o povo não tenha acesso ao conhecimento verdadeiro de Deus. Como o helenismo fez com o judaísmo, de corrompê-los, né, subvertê-los, afastá-los das leis sagradas. 4 séculos antes de Jesus se encarnar, isso já estava configurado. O sábado mesmo, que era a regra, né, que Israel cumpria de guardar o sábado,
não é bíblico, não é testamentário, é uma tradição helenista, é uma criação da liderança judaica, ou seja, valores que foram embutidos ali para exatamente afastar esse povo do que é importante na lei. Bom, então qual o raciocínio aqui, pastor Daniel? Siga o cadáver que você saberá quem são os abutres. Tá? Aonde tiver o cadáver, estarão os abutres. Ou seja, o nosso critério, o nosso entendimento é que a corrupção, o pecado, a desolação, esse grau, esse nível de depravação e imoralidade que está na sociedade, o povo caminhando para a subversão, para a extrema corrupção, esse é o alarme de que o anticristo, um dos alarmes que o anticristo está chegando aí. Ou seja, o povo sendo preparado na sua mentalidade, na sua personalidade, no seu padrão de blasfêmia, de desonra, de desacato a Deus e as coisas sagradas, etc., que Paulo tratou muito bem ali em 2 Tessalonicenses, quando orientava a igreja que Jesus não pode voltar sem antes estas coisas também acontecerem, a imoralidade, a depravação extrema e o anticristo, ok? Então a nossa visão é que aonde estiver o cadáver, nós identificaremos quem são os abutres. A perca moral, a perca da fé, somados com a presença da corrupção evoluída, do pecado evoluído, do mais alto grau da repugnância, minha gente. Olha o que está acontecendo aqui nesse país, ok? O nosso propósito não é identificar quem é o personagem, quem é o indivíduo, mas quem são os seus apoiadores, aqueles que vão gerar estruturas, aqueles que vão gerar meios, aqueles que vão construir meios. Então, se tratando de nova ordem mundial, se tratando da pirâmide, se tratando de tudo isso que nós vemos que é enigmático, que é difícil de compreender, eles são realmente inteligentes naquilo que eles fazem. Nós temos que nos prender a isso, nesse propósito. Olhar para aquilo que está sendo formado a nível de estruturação. Sociedade, governo, religião, educação, que é algumas coisas que eu vou falar rápido aqui. Ok? Então o anticristo é o objeto final, é a evolução disso tudo, é a obra criada, corporificada, organizada. Ele não pode vir sem antes esses acontecimentos se firmarem, diríamos assim, né? A maldade final, corporificada e organizada, não pode se identificar e se apresentar diante da sociedade antes disso que eu vou tratar com você aqui. Então eu não posso, melhor dizendo, eu não tenho como falar se Macron é o anticristo ou não, por mais que ele incorpore a personalidade, e seja da Irmandade, seja da dinastia, eu não posso. E tenho risco de errar, se disser. Porque muitos iguais a ele vieram. O propósito não é esse, dizer se ele é ou não. Vocês vão ver isso em muitos. Em muitos. Ok? Mas isso aqui é importante. O que Apocalipse 13, 17 e 18 narram. Formas administrativas. Dessa agenda da nova ordem mundial, que isso precisa se cumprir antes que ele venha. A primeira delas é a política. Que quando Jesus entra no mérito em relação a isso, lá com João, está explícito ali que isso se cumpriu. Um governo supremo que na visão atual é o fim da era republicana, minha gente. A república está sendo trabalhada para ser fechada. E a nave que vai subir para governar esse mundo aqui é a ONU, que é um produto do G7, que está lá na profecia, o G7 e mais os 10 blocos de livre comércio que ela e os países mais envolvidos trabalharam. Essa mentalidade de globalização que nós estamos vendo aí, ela surge como ordem suprema baseado nisso aqui, ó. Nessas 3 etapas que precisavam evoluir. Primeira delas, ensinar o povo a ser patriota e amante de política. Um para a esquerda, um para a direita, isso foi feito lá atrás. Tá? Outra coisa depois disso, a demagogia dos políticos,
de prometer e não cumprir. Isso gerou um desgaste, uma convulsão social e hoje já se transformou numa anarquia. Há um fracasso configurado na sociedade. E não é só no Brasil, não. É mundial. É mundial, que aqui está mais presente para nós. Aonde vai acabar isso, pastor? Segundo o protocolo deles, o despotismo invisível que foi ignorado pelo povo. Porque enquanto o povo se reunia para discutir quem é da direita, quem é da esquerda, e falar sobre política e blá, 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 e perder tempo com isso, a ONU se enriquecia. Avançava e progredia sobre o espaço nacional, sobre a nacionalidade, quebrando barreiras diplomáticas, quebrando divisões de países, se apoderando das riquezas, recebendo poder. Há coisas sobre a ONU que você não tem ideia. Para você ter uma noção, recentemente eu peguei uma matéria de que ela está pedindo para dar poder legal às forças armadas que ela contratou, que se tratam de empresas corporativas, empresas contratadas. Ou seja, essas empresas que estão trabalhando para a ONU para entrar em países subdesenvolvidos que estão em guerra, ela está querendo legalizar essas tropas, tá? Para se tornarem soldados deles. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que isso é um poder não nomeado, mas indicado. Sabe o que é isso? Eles estão nomeando e organizando uma tropa militar que é indicada pela ONU, que é indicada pela elite, não eleita, não foi concursada, não foi eleita. Isso quer dizer que é mais poder ainda. Vem coisa aí que assusta a gente, ok? E segundo as profecias de Apocalipse 7 e Apocalipse 13, os 7 reinos e os 10 blocos diademados que vão entregar o poder para o anticristo. Isso está explícito ali. Essa estrutura globalista que vai dar a ele a autoridade que ele precisa. Então o nosso desafio não é saber se é o Macron. O nosso desafio agora é trabalhar a estrutura e saber até que ponto ela se enriqueceu, até que ponto ela atingiu o poder, e a ONU está aterrorizando. A ONU está demonstrando as garras, mostrando, né, o totalitarismo que ela quer incorporar, e nós temos aí um problema sério para encarar, e não é o anticristo agora. Outro pilar da forma administrativa que eu poderia destacar a vocês aqui, deixando claro, siga o cadáver que você saberá quem é o abutre, tá? A religião mundial. Isso está muito explícito lá em Apocalipse 18, quando João recebe do Senhor Jesus que a localização geográfica, né, dessa prostituta, ele fala de Roma, ele fala do Vaticano, isso é óbvio, né, além também de estar sob 7 reinos, porque a Igreja Católica Apostólica Romana, que é Roma, a Roma antiga, a forma antiga de se governar, preparou esses 7 reinos. Né? Os 7 reinos saíram de lá, desse cristianismo iluminista, fajuto, falsificado. Por isso que a visão está indicando essa prostituta em cima de 7 montes, localização geográfica, e sobre 7 reinos, porque ela é a tutora, ela é a escolástica disso, aquela que projetou. E o 8º reino que perdeu força, que perdeu poder, e lá na frente vai ser desativado, que segundo as profecias ela vai ser toda queimada. Mas qual a missão e o papel dela, pastor Daniel, de falsa igreja, falsa líder, falsa profeta cristã? Desempenhar o papel político e religioso de implementar uma única religião no mundo. Não que isso vá prevalecer até o final. O ecumenismo, o diálogo interreligioso, que é uma proposta romana e católica, não vai ser a religião universal do governo do anticristo, porque a religião universal do governo do anticristo é o homem, tá? Não é a crença num Deus, ok? Mas, em compensação, ela está cumprindo o papel como igreja falsa de agregar religiões para si, com essa filosofia de relação, dialética, essa coisa toda, e preparar, né, as igrejas, as diversas religiões para essa mentalidade, que o problema do mundo é a briga por causa de religião. E na verdade não é. O problema do mundo é a corrupção. Ok? Então essa é a forma administrativa do anticristo por meio da religião. Também a economia, um outro pilar que segue. Siga o cadáver, que você vai saber onde estão os abutres.
que segundo a profecia de Apocalipse 13, ele também teria uma ordem numérica, ideológica, e isso já se cumpriu também diante de nós, não só o diálogo interreligioso e o ecumenismo, como também a visão política global, globalista, etc, etc. A sanção econômica mundial que a ONU estabeleceu, que é uma ordem numérica de cadastros, né? Uma ordem digitalizada por meio de restrições agressivas. Por que agressivas? Porque se um produto não tiver cadastrado pela OMC, não se pode comercializar, não se pode vender, é simples. E isso amanhã, futuramente, vai ser toda a vida biológica. Toda. O ser humano, tudo que está dentro da vida biológica terá que ter uma ordem numérica, gente. Isso é sério. Né? É a marca da besta. É a ordem. Pastor, o que é 666? É um número? Simbolicamente representa uma ordem imperfeita, imoral, porque o número perfeito de Deus é 7. Por isso 6. É um número imperfeito. Tá? É um número dado por Cristo, não pelo homem, ok? Mas que o homem, de maneira inteligente, desenvolveu muito bem, aliás. Mas é um número imperfeito, de um rival, de um opositor. Lembra que eu falei? Então não há uma preocupação mística disso, ok? A nossa preocupação é técnica, de compreender e entender como isso está se cumprindo na vida, na prática, na vida. E nós temos esse marca-passo digital hoje elaborado para ser o mundo existente, ou seja, quem tem existe, quem não tem não existe. Isso já é com os produtos, já é com as economias, amanhã futuramente será o ser humano. Isso já se cumpriu. Quem é o anticristo? Pouco importa quem é o anticristo. Outro detalhe também importante para a compreensão é o papel das instituições, a visão educacional, o papel das instituições no que diz respeito à mídia corporativa. A imagem que fala, a imagem da besta, a onipresença da educação maçônica, dos princípios maçônicos, liberdade, igualdade, fraternidade. Se você for fazer o levantamento do quanto a televisão ela é culpada, responsável pela formação do que nós estamos vendo hoje aqui, é uma coisa assustadora. A televisão programou a sociedade para ela ser o que ela é hoje a nível de corrupção, a nível de liberalismo, de pensamentos dos mais depravados e imorais. Tudo que nós estamos, na verdade, agora vivendo, agora o povo está começando a abrir os olhos para alguma coisa em relação a isso, né? A culpada é a televisão. E o povo que ouviu. Mas a imagem da besta está lá. Como forma administrativa do anticristo. Então eu não conheço o anticristo, mas a imagem dele já está falando há muito tempo aqui. Desde 1930, 1940, que foi um armamento militar americano e se transformou num mecanismo de tornar onipresente as ideias e também os pensamentos da conduta, da personalidade, das características espirituais desse homem. Então, quer dizer, ele quer preparar a sociedade para governar, ele quer preparar a sociedade para estabelecer o poder, mas ele não pode enquanto ela não estiver depravada, subversiva, imoral, corrupta. Por quê, pastor? Porque corrupta e imoral baixa o nível intelectual das pessoas e elas ficam mais suscetíveis a esse governo, ficam mais fracas, débeis para serem levadas para a direção que eles querem, é o que está acontecendo agora. Veja só você, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial que está vindo aí é uma coisa assustadora na agenda da ONU de 2030. Ou seja, ninguém percebeu, todo mundo brincou com o Facebook, brincou com o Instagram e mostrou perfil, gosto e etc. E tudo isso estava sendo uma forma deles poderem traçar perfis das pessoas. Amanhã eles vão usar todo esse currículo para ir em busca daqueles que vão aderir e aqueles que não vão aderir, eles também têm um nome. Entendeu? Então a mídia, corrompendo, subvertendo, viciando, embrutecendo com ensinos clássicos, filosóficos, depravando precocemente, corrompendo as crianças, gerando anarquias, cegando, tornando as pessoas insensatas, sem raciocínio, materialistas, patriotas, etc, etc. A ideia sempre não foi educar. A ideia sempre foi doutrinar por meio desse mecanismo. Então a educação é um dos pilares que o anticristo também usa. Então vamos lá, política, economia, religião, e educação. Se você for levar em conta tudo o que está escrito nas profecias,
Essas estruturas estão se formando, estão sendo levantadas e precisam chegar à sua etapa final, que é uma sociedade cuja plaqueta é a blasfêmia contra Deus. Podemos estar chegando nisso? Eu estou vendo isso acontecer. Mas ele não pode vir enquanto não tiver certeza que será governado, aliás, que irá governar o povo, e o povo irá aceitá-lo dentro das suas propostas imorais, inconsequentes e irracionais, rivais a Cristo. Ok? Então, Emmanuel Macron é uma sugestão, ele é uma hipótese. Fica difícil e podemos errar dizer que ele é um anticristo, tendo em vista que ele incorpora muitos traços disso. A coisa mais importante que nós temos agora é se focar para alimentar a igreja na esperança que Jesus vai voltar. São essas obras aqui que entendo que é a forma administrativa disso, que evoluiu e evoluiu extremamente, e isso está chegando para nós como ordem mundial. Tá? Que Deus abençoe todos aqueles que estão me ouvindo. Pastor Daniel, vou ficar por aqui. Lembrando, você pode sugestionar um tema a qual eu posso tratar com você aqui pelo canal, sem problema nenhum. Se eu tiver de acordo, eu vou falar. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo tema, com toda alegria, como sempre, de servir meu Senhor pela tua edificação. Deus